Boa, já começamos bem. E eu quero jogar um assunto também que chamou muita atenção nesta sexta-feira. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou hoje a isenção no imposto de renda das pessoas físicas para quem ganha até R$ 2.640. Na verdade, vai ser da seguinte forma: a faixa de isenção passa dos atuais R$ 1.903 para R$ 2.112. Aí, além disso, o governo criou um desconto mensal de R$ 528 direto na fonte. Ou seja, na prática, somando esses dois mecanismos, quem ganha até R$ 2.640 não pagará o IR, nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. E é sobre isso que eu quero conversar já com vocês, porque o governo cria esses mecanismos exatamente para cumprir aquela promessa de se isentar quem ganha até 2 salários mínimos. Lembro a vocês que, segundo o próprio ministro Luiz Marinho, Lula assinará, sim, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320, ou seja, 2 salários, chegamos a R$ 2.640. Mas a gente está falando de um governo que está com foco em arrecadação. E agora? Já começo contigo então, Alan Gani. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a toda a nossa audiência, aos colegas novamente. Pois é, eu sou a favor de desonerações tributárias, de que o cidadão pague menos impostos. Agora, para isso ocorrer, as contas públicas elas devem estar em dia. E este que é o ponto. Este governo só vem focando no lado da arrecadação. Foi assim na sinalização do próprio arcabouço fiscal, nas medidas tomadas até aqui, reoneração de combustíveis, tributar sites chineses de marketplace, teve que voltar atrás porque pegou muito mal. Não existe nenhuma medida focada no gasto público. E isso posto faz com que se torne muito mais difícil, né, um ajuste das contas públicas e a sustentabilidade de uma medida como essa. O benefício teria que vir com um ajuste de contas públicas, Fábio Piperno? Esse benefício ele teria que acontecer com ou sem o ajuste. Por quê? O que havia antes, o que vem ocorrendo nos últimos anos, eu tenho falado quase que diariamente nisso, é uma questão de extorsão social. O Brasil, ele tem a cara de pau de cobrar imposto de renda de quem ganha, por exemplo, 1,6 salários mínimos. Isso é um crime. Isso é exatamente jogar um monte de gente de novo no mapa da fome. Então, assim, isso tem que ser alguma coisa, isso tem que ser quase que uma medida, uma cláusula pétrea. Você não pode cobrar imposto de renda nessa faixa salarial. Agora, como é que isso pode ser feito? Bom, isso vai gerar mais despesa? É óbvio. Então, que se passe a cobrar mais de quem efetivamente não está pagando. Como o Alan citou, por exemplo, o site de aposta, eu poderia citar mais um monte de coisa. Ontem o ministro Haddad falou, por exemplo, em benefícios tributários que acabam fazendo com que quase 1 trilhão de reais sejam escoados aí, sejam, enfim, repassados, distribuídos em forma de benefícios ou isenção ou renúncia fiscal para vários segmentos. Então, se tem que tirar dinheiro para exatamente acabar com essa extorsão social, que se tire exatamente desse grupo que não paga. Segredo, como é que você vê a proposta do Piperno? Boa tarde para você. Boa tarde de novo. Eu gostei. Hoje, como estamos sozinhos, Piperno, eu vou apoiar o Piperno. Não estarei contra o Alan Gani, porque a gente tem um pensamento muito parecido, mas eu gostaria de explicar algumas questões para a nossa audiência. A tabela de imposto de renda, e isso é fato, o Fábio está certo, não teve ajuste desde 2015 até 2023. E foi uma besteira por parte do governo na época, o último Dilma, Temer, Bolsonaro depois. Por que digo que é uma besteira não ter feito o ajuste? Porque de alguma maneira não ajustou a inflação do período, esticando essa base de pagamento de imposto de renda. E quando a gente avalia isso do ponto de vista da arrecadação, a arrecadação do imposto de renda de pessoa física equivale a 7,96% de toda a arrecadação do Estado. Então não tem um impacto tão grande se você modificar essa alíquota. A gente está falando em um impacto de 3,2 bilhões agora para 2023. Tá, mas se você avalia o total da arrecadação, não vai mudar muita coisa. Compartilho também com o Piperno que tem muitos setores que, na desculpa de ter
ter uma melhora de competitividade, ficaram folgados em termos do pagamento. E tem outra questão, que é a sonegação fiscal, que é um grave problema, porque se nós 4 que estamos aqui pagamos impostos e tem outra pessoa que faz o mesmo serviço e não paga, ele está tendo benefícios fiscais ilegalmente em relação a gente. Mas seria como se uma empresa vende um produto, o cliente não paga e a gente não faz nada para cobrar esse valor. No caso da sonegação, tem que ter um controle muito grande da fiscalização do Estado para arrecadar. Mas isso não deve ser um cheque em branco para que o governo gaste mais pelo fato dessa questão. E tem outra que eu acho que vai sair nesse ano, que estava já programado como intentona do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que é taxar a distribuição de dividendos, que desde 1995 estava taxada até esse ano e depois parou de ser taxada. E muitos países estão taxando entre 7%, 10% ou 15%. Isso vai permitir também um aumento da arrecadação. Mas eu concordo com o Piperno que não é justo que uma pessoa que ganha um salário e meio, para ser números redondos, tenha que pagar imposto de renda. Ô Gani, como é que você vê essa questão do impacto na arrecadação, que chega a 3,2 bilhões neste ano, mas pode se ampliar para 6 bilhões em 2024? Então, esse que é o grande problema do governo, porque, Evandro, não dá para contratar a arrecadação. A arrecadação ela depende do crescimento econômico do país e eu não consigo garantir se o país vai crescer. Tem um outro ponto, né? Tributando mais, como é que as empresas vão reagir? Porque geralmente essas análises elas partem do princípio que simplesmente eu vou tributar, mas a empresa não vai ter uma redução de produção, não vai ter corte de custo, ela não vai se ajustar. Mas pode ser que eu tributando mais, a empresa, por sua vez, ela reduz o nível de produção, de atividade econômica. E a despeito do aumento da alíquota de imposto ou do imposto, pode ocorrer uma queda da atividade econômica. É a tal da curva de Laffer aí que a gente fala bastante. Por isso que tem que focar gasto e corte de gasto. Você vê dessa forma também, Segré, que pode prejudicar a produtividade de uma empresa caso essa isenção seja retirada de determinados setores? Depende, porque se é uma atividade que não tem regulamentação nenhuma, obriga de alguma forma a que o preço seja determinado pela concorrência. Eu tenho um custo. Eventualmente tinha uma carga tributária. O governo mudou a carga tributária, aumentou a minha carga tributária. Eu tenho um limitante que é quanto cobra outra empresa para o mesmo serviço, para o mesmo produto. Mas tem uma questão que me parece também avaliar. Se o governo permitir, através desse ajuste da tabela de imposto de renda, que tenha menos gente pagando imposto de renda, ele vai ter uma perda de arrecadação pelo imposto de renda à pessoa física, porém, essa diferença entre que a pessoa pagava para o Estado e ela fica com esse dinheiro, ela pode gastar esse dinheiro. E de alguma maneira vai ter uma arrecadação pelo consumo desse bem. Mesma coisa quando aumente R$18 o valor do salário mínimo. Não é um valor muito alto, mas quando você pega uma quantidade muito grande de pessoas, isso pode alavancar também uma atividade econômica um pouco maior, sobretudo para uma base de serviços e de produtos de baixa renda. Então, não me parece que seja uma perda de arrecadação direta, 3,12 bilhões, porque esse dinheiro pode ser utilizado e o governo pode arrecadar através dos impostos diretos ou indiretos que tem na economia. Agora, saindo um pouco do impacto para o governo federal e falando do impacto diretamente para todos nós e principalmente para esses mais de 13 milhões de pessoas que serão beneficiados com esse aumento na isenção do imposto de renda, o ministro Luiz Marinho, ele disse que as pessoas vão passar a sentir um poder de compra fortalecido imediatamente. Você vê dessa forma também, Fábio Piperno? Depende do que ele entende por imediatamente. No dia seguinte, não. O que seria o seu imediatamente? Excessivamente otimista. No próximo momento em que, enfim, essas pessoas passarem a receber os seus salários, não tiver mais o desconto. Então, assim, também preciso, veja, a medida é importante, mas é também necessário que não se vendam ilusões, de que amanhã, depois,
todo mundo sair correndo para consumir, para gastar, porque todo mundo vai ter muito mais dinheiro no bolso. Não é assim. E depois tem uma outra coisa. É muito provável que a maioria dessas pessoas use algum alívio que essa medida vai dar, até para pagar dívidas. Sim. Claro. Porque o nível de endividamento também está muito grande aqui no Brasil. Atinge mais de 70% das famílias brasileiras. Sim. Então, também, calma, é preciso um pouco mais de cautela na avaliação desses benefícios. Veja, a gente está falando em 3 bilhões e pouco de reais, isso está mais ou menos 1% do que está previsto no Plano Safra. Sim. Não é algo que vá machucar tanto, danificar tanto o caixa do governo. Então, tem de onde tirar. E outra coisa, eu insisto muito nisso, independentemente da gente só olhar para as contas públicas, e isso é claro que é muito importante, ninguém está aqui dizendo que tem que haver uma gastança desenfreada, muito pelo contrário, mas esse é o tipo de medida que tem que vir antes. Porque as pessoas têm que comer, as pessoas têm que sobreviver. E não é demagogia, é uma questão prática. É injusto, é criminoso se cobrar imposto de renda de quem recebe um salário mínimo e meio por mês. Quero saber de você, Gânio, o que você diria para as pessoas que hoje ouviram do ministro que isso vai gerar um poder de compra ou vai fortalecer o poder de compra imediatamente, diante de todas as outras questões que nós temos na economia, por exemplo, como a própria inflação? Eu não sei até que ponto isso, de fato, né, vai fomentar muito o consumo, né? O que é preciso fazer, Evandro, são políticas capazes de gerar emprego. E aí, quando eu falo em políticas capazes de gerar emprego, é justamente este Estado menos atuante, deixando o setor privado atuar mais na capacidade de geração de emprego. E aí sim, né, combinado com essa isenção de faixa de imposto de renda e a pessoa também tendo mais renda, mais emprego, é isso que acaba melhorando tanto as contas públicas do país, pelo lado da atividade econômica, da arrecadação, e melhorando, de fato, a vida dessas pessoas. Eu não sei se isso tem, evidentemente, algum impacto sobre o consumo, mas não é significativo. Eu vejo que é uma medida muito pontual.